Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Registro de Imóveis na Prática. Meu nome é Danilo Gostinho e hoje eu vou ter uma conversa aqui com o Dr. Arion Silva Guimarães. Juiz do Estado de São Paulo aposentado e hoje atuante aí como advogado no direito eleitoral. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que o famigerado algoritmo do YouTube indique aí para mais pessoas. E também já digo que todos os dados aí do Dr. Arion vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Então fica à vontade aí se você precisar de algo aí nessa área do direito eleitoral. E roda a vinheta. Doutor Arion, a primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigado por estar aceitado esse convite aí. E, por favor, pode se apresentar e explicar um pouco aí dessa sua longa carreira aí na área do direito aí. Eu já integro aí a área jurídica há mais de 40 anos. Eu iniciei a minha vida acadêmica em 1981, sou formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Logo depois de ter colado o grau, na verdade já comecei a estagiar a partir do terceiro ano. Logo depois de ter colado o grau, fui trabalhar, fui advogado do sistema financeiro aproximadamente por 3 anos. Aí me inscrevi no concurso da magistratura do Estado de São Paulo, tive o prazer e a honra de ser aprovado. Tomei posse no dia 2 de janeiro de 1989 e a partir daí iniciei minha carreira na magistratura. Comecei como juiz substituto na comarca de Sorocaba, depois fui promovido para a comarca de Santa Fé do Sul. De Santa Fé do Sul, que é extremo oeste do estado de São Paulo, eu vim para o Vale do Paraíba, primeiro Lorena, depois Guaratinguetá e por fim São José dos Campos, onde me aposentei aqui na terceira vara da família. Isso no início de fevereiro do ano passado, de 2023. E eu sempre costumo iniciar as minhas conversas com uma pergunta muito simples. Ainda quando criança, a carreira jurídica já era algo ou ainda era algo no sentido assim de do senhor era o objetivo ou não? Na verdade, não. Na verdade, assim, o que me levou ao direito foi até natural nessa faixa etária, próximo aos 18 anos, né? O jovem não tem assim muita consciência ainda do seu real Objetivo de vida, né? pendor, né? E eu confesso, dada a minha experiência, que aquele que eventualmente optar por uma carreira jurídica e não tem a verdadeiro amor pelo que faz, vai ter um sofrimento psicológico muito grande, porque é muito exigente, né? Em qualquer uma delas, qualquer ramo que a pessoa, porventura, se enveredar, vai sofrer. Mas nunca tive esse pendor. Minha mãe era bacharel em Direito, meu pai tinha meu pai era comerciante, tinha assim formação básica, né? Sim. Mas nunca fui influenciado. O que me levou, assim, isso sim, eu sempre tive grande amor pela literatura, né? Então aprendi a ler muito cedo, sempre muito rato de biblioteca, e aí acabei indo para o direito por mas até sem muita convicção. Aí na faculdade, por incrível que pareça, ame-o ou deixe-o, né? Na faculdade eu acabei criando essa admiração pela ciência jurídica, né? Eu até brinco com colegas que estão entrando agora na graduação, de que o pior ano que tem, no meu visto, ao meu ver, é o terceiro ano. Você já andou 2 anos, aí você olha para frente, tem mais 2 anos pela frente ainda, e as matérias mais complexas, pelo menos hoje, nas grades atuais, porque você perde, na minha opinião, 1 ano estudando psicologia, sociologia, ciências políticas, que no meu entender tinha que ser no final, porque aí a pessoa já está mais madura.
E aí ele vai conseguir compreender essas questões que são extremamente importantes. Hoje, eu lendo Aristóteles, lendo algum livro de ciências políticas, eu entendo com mais perfeição do que quando eu acabei entrando na faculdade. Eu lecionei, calculo, mais de 15 anos no curso de Direito. E, assim, o que eu posso dizer é que, com raras exceções, hoje pode ser que o perfil tenha mudado um pouco, tendo em conta a atual situação de convívio social. Mas, com raríssimas exceções, os alunos dos primeiros anos amavam direito penal. O professor de direito penal era o verdadeiro ídolo dos meninos, né? Enquanto que o restante era colocado em segundo plano, porque não tem aquela emoção, aquela pujança da realidade, que é o fato típico, né? Sim. Então, durante a graduação, já tinha alguma matéria, o senhor disse que quando o senhor lecionou, o direito penal era aquilo que chamava a atenção desses alunos do primeiro ano. Mas para o senhor, tinha alguma matéria que já lhe chamava essa afinidade? Então, por incrível que pareça, assim, eu tive muita dificuldade no início da faculdade. Na época em que eu ingressei, o peso, isso pode ser que a minha memória falhe um pouco, mas eu tenho a impressão que o peso da redação não era tão alto e, na verdade, você pontuava no acerto das questões. Sim. Então, na verdade, você era você era treinado para ser aprovado. Então, você fazia muita teste de múltipla escolha e aí não desenvolvia raciocínio, né? Então, no primeiro ano da faculdade, eu tive muita dificuldade e, assim, mas confesso que, até em função dessa dificuldade, eu tive que buscar literatura, né? E uma das matérias que mais me agradou, por incrível que possa parecer, foi Teoria Geral de Estado. Eu lembro até o nome do meu professor, chamava Pedro Salvetti Júnior. Tem até uma obra muito boa, bem fundada, talvez nos sites aí de obras usadas se localize ainda. Chama Teoria Geral do Estado, Pedro Salvetti Neto, se não me engano. Eu tive um professor muito bom aqui em São José. Eu comecei a minha faculdade aqui, mas acabei terminando na Unital, em Taubaté. E você tinha que fazer muita leitura. Ele já meio que, de certa forma, a nomenclatura da matéria era Ciências Políticas, mas ele dava muito texto. Então, todos aqueles textos bases, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, por isso que eu falo que hoje, lendo novamente, fazendo uma releitura desses trabalhos, você consegue enxergar o direito ali mesmo, você consegue entender por que aquele texto está sendo colocado na graduação de direito, né? Na verdade, a faculdade, o curso de Direito, ele começa a se tornar extremamente interessante a partir do 5º ano. O problema, hoje mais do que nunca, isso eu estou presumindo, eu estou afastado da academia, já se vão acho que pelo menos uns 20 anos, mas eu estou tentando presumir algo que deva ocorrer na realidade. Sim. Eu tenho a impressão que deve continuar assim. O aluno, o quintanista do direito, ele já acha que ele é doutor. Então, o que acontece? A partir do final hoje, até em função de outras características, né, já pode fazer o exame da OAB a partir do início do ano. Então, acredito eu que já no primeiro semestre do 5º ano, a grande preocupação dos alunos do 5º ano é passar na OAB. Então, esse 5º ano, com raras exceções, é um ano letivo perdido praticamente, né? Sim. Então, porque eu não recrimino, porque eu comungo dessa preocupação, dessa ansiedade que os jovens acadêmicos têm com relação a essa incerteza do futuro, né? Tudo que é futuro incerto causa ansiedade, né? Não tem como não... Eu ainda acrescento que no 5º ano, principalmente hoje,
a carga, normalmente o que o aluno faz? Durante toda a graduação, ele tem que ter um número X de horas extracurriculares ou complementares, né? E os alunos, eles vão deixando. E aí chega no quinto ano, hoje ele tem prova da OAB que ele já pode fazer, ele não é obrigado, mas ele já pode fazer. Ele tem o trabalho de conclusão de curso que ele tem que entregar e esse não tem para onde fugir. E ainda essas horas complementares. E mais todas as matérias de direito que ele está vendo. E ali ele só está vendo matéria de direito, basicamente. E é um complicador, porque aí ele perde o foco totalmente, né? E eu acho que a questão da prova da OAB ainda tem aquele negócio dos escritórios, aquele que está fazendo estágio, ele depende de passar na prova para ele dar continuidade na carreira dele, aí, naquele escritório que ele tiver. Né? É exatamente esse o problema da ansiedade, né? É o que eu falo. Eu acho que é uma dificuldade, não sei como superar essa dificuldade, mas eu acho bom também. Prepara para essa carga emocional que as carreiras jurídicas, no geral, trazem naturalmente. Né? Sim. Bom, o senhor atuou como juiz em várias comarcas, e aqui, antes da gente começar, o senhor mesmo usou a expressão, né, que o senhor, nessas outras comarcas, antes de chegar em São José dos Campos, era um pouco clínico geral, ou seja, tinha tudo. E uma coisa que muitas vezes tem pessoas que não são do mundo do direito não sabem é que em determinadas comarcas, o juiz do estado, estadual, né, do tribunal, ele ainda pode agregar questões trabalhistas e da Justiça Federal. Então, eu sou jurássico, porque na verdade o que aconteceu? Quando eu tomei posse, foi logo depois da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, que é de 5 de outubro. Né? Uhum. Nós tomamos posse em 2 de janeiro de 1989. O que aconteceu? Nesse momento, por exemplo, a estrutura da Justiça do Trabalho, que ganhou autonomia, já não comportava receber todos aquela carga de feitos que tramitavam nas varas estaduais. Então, por exemplo, eu fui juiz trabalhista. Eu julguei ação trabalhista no começo da minha carreira. Até hoje, os juízes estaduais exercem a jurisdição federal no que diz respeito às execuções fiscais. Né? Por sinal, um dos pontos de estrangulamento da justiça estadual são as execuções fiscais federais, que representa uma carga muito grande de trabalho na justiça estadual e na verdade, a União Federal não repassa qualquer tipo de recurso ou estrutura para que se possa dar conta dessa carga de trabalho. Né? E até conversando recentemente com um advogado, e a gente falando exatamente desse volume, e cada dia que passa, o número de ações, por qualquer motivo, né? Até ele comentando, ele trabalha com área de direito de família, ele falou, não, o cara me procura aqui no meu escritório, e ele fala assim para mim, não, doutor, eu quero entrar com uma ação de alienação parental porque a mãe não quis olhar na minha cara. Não é nem que não deu acesso à criança, não, ela não quis olhar na minha cara. E eu acho que acaba sendo um pouco negativo também. Isso, né? Na verdade, assim, eu vivi toda essa transição, né? Como dizia o poeta, eu vi o velho morrer, mas o novo ainda não acabou de nascer. Né? Quando eu iniciei minha carreira lá como juiz substituto, eu me lembro que os colegas mais antigos falavam assim, olha, uma vara razoável, com mais de 2.500 processos, é inadministrável. Ninguém tem condições de administrar judicialmente sentença, decisão interlocutória, despacho de expediente, é impossível. Hoje, se você falar para qualquer juiz do Estado de São Paulo que ele pode assumir uma vara com 2.500 feitos, ele vai falar que é mamão com açúcar. O volume, a carga é muito grande, muito grande. Também é verdade que você teve o desenvolvimento do ferramental, por exemplo, aquilo que eu falei. Eu não tenho estatística, não tenho nada, isso é fruto puro da experiência e da lembrança, que às vezes é falha, né?
mas eu fui um dos primeiros juízes aqui no Fundo do Vale a usar computador. Você vê isso em 1990, acredito. É isso. Eu acho que eu vim para cá em dezembro de 90. Então, por volta de 1990, eu já usava computador. Mas praticamente ninguém. Então, esse ganho de produtividade, ele vem sendo produzido. Agora, a realidade hoje é que nós estamos chegando num limite de produtividade do trabalho humano. Então, assim, não querendo ser mãe de Ná, nem bola de cristal, mas o serviço judicial vai, daqui por diante, ser cada vez mais desenvolvido por inteligência artificial. Eu só dou um exemplo, isso é matemático. Aquele que um dia tiver algum interesse, faça uma conta simples. Observe quantos ministros existem no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que são 33, divida o número de processos que são julgados por ano por esses eminentes ministros e vão ver quantos por dia, sem considerar feriado, final de semana, afastamento, o que quer que seja, quantos votos por dia esse ministro profere para manter aquela média. Me parece que é auto-evidente, que isso já faz algum tempo, que a inteligência artificial, por exemplo, presta uma grande parte do serviço, tanto no Egrégio Supremo Tribunal Federal, quanto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Se eu não me engano, os programas chamam Atos, o do STJ, e agora me foge da memória do STF, que é o nome de um ministro também, bem ligado a essa área da informática jurídica. Eu acredito que, assim, eu estava vendo esses dias uma entrevista de alguém ligado à área da tecnologia, ele falando que nos Estados Unidos, tanto a função até mesmo do advogado, na análise de contrato, não é na questão processual, na análise de contrato é por inteligência artificial, é duas inteligências artificiais se comunicando, o escritório A com o escritório B, manda, revisa, né, meio ali, depois já está tudo pronto, né, define-se algumas regras ali. Assim, isso também assim, eu estou numa fase que eu já tenho mais passado que futuro. E, assim, o que é interessante, e isso foi algo que eu vivenciei, é uma alteração, não gosto muito dessa expressão, até porque está muito batida, mas é uma alteração de paradigma bem acentuada. Quando eu iniciei a minha vida nas carreiras jurídicas, você tinha algo que se chamava jurisprudência. E o que era a jurisprudência? A jurisprudência era uma série coordenada e repetida de decisões no mesmo sentido, no curso do tempo, que solidificava uma determinada interpretação, quer do fato, quer da lei, para regulamentar uma determinada situação jurídica. Hoje, desde 2015, né, que é o Código de Processo Civil, novo, desde 2015, você tem uma certa inversão com relação a essa construção. Hoje o que acontece, até em função, foi uma solução que se encontrou para o volume de serviço. O que você faz hoje? Pela cultura do precedente brasileiro, os tribunais superiores centralizam essa ideia de decisão e hoje a jurisprudência é construída, na verdade, de cima para baixo. Então, os órgãos superiores definem, desde logo, tão logo surge o problema, e as instâncias inferiores aplicam aquele resultado. Isso significa o quê? Cada vez mais a inteligência artificial vai repetir situações. Vamos ter problemas aí? É evidente que sim. Por exemplo, isso eu acompanhei na época da faculdade, por exemplo. Houve um determinado momento lá na década de 80 em que houve muito problema com concessão de crédito em função de restrição por protesto
de duplicatas sem aceite. Não é o caso aqui de se descer a detalhes, mas eu me lembro até, se eu não me engano, foi o ministro Sidney Bennett, foi um dos pioneiros nessa matéria, em que se concedia as famosas sustações de protesto por ação cautelar. E isso, na verdade, foi fruto, da criatividade de um advogado. Os advogados é que, na verdade, criaram esse mecanismo para poder responder a uma determinada situação jurídica. O que vai acontecer a partir daí? Mesmo que o advogado tenha sua inventividade, tenha sua criatividade jurídica, muitas vezes a inteligência artificial não vai ter base de dados suficiente para poder fazer a análise daquela situação nova e vai travar. E aí alguém vai ter que decidir. Aí vem o grande problema. Quem? Eu entendo, até conversando com um colega, sobre de que na pandemia que teve essa grande virada. Foi uma necessidade social, não se discute isso, que teve essa necessidade de se implementar a tecnologia de forma full, né? Audiências telepresenciais e tudo mais. Mas ficou um pouco mais frio, né? E a inteligência artificial ela é interessante para redução, talvez, de processo, para redução, para velocidade do processo, que é uma reclamação comum da sociedade, mas não se sabe da carga que existe dentro de um fórum, então, talvez no interior, assim, que tem que julgar tudo, né? O que eu digo como está no livro de Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol. O professor Cândido Dinamarco, a quem eu rendo as minhas homenagens, há muitos anos já fala isso, o professor Kazuo Watanabe, com relação ao problema da cognição no processo civil. Quanto mais rápida a cognição, menor a ponderação. São valores que crescem em inversão. É evidente que o mundo ideal é quando você tem cognição e ponderação de decisão no mesmo patamar. Hoje, me perdoe a expressão, mas na era do TikTok dos 30 segundos, as pessoas querem decisão judicial em 30 segundos. Para conseguir a decisão judicial em 30 segundos, inteligência artificial. Me parece que é inevitável. Só fazer um porém aqui, a propósito da sua consideração, muitas vezes, assim, é evidente, ninguém é hipócrita de afirmar que o Poder Judiciário brasileiro não tenha problemas, não tenha dificuldades. Mas é necessário também ressaltar alguns pontos positivos. Veja bem, o Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, durante a pandemia, em questão de 40 dias, trouxe perto de 3 mil juízes e 40 mil funcionários de uma situação analógica presencial para uma situação absolutamente digital. E esse é o que eu gostaria de ponderar, que as pessoas muitas vezes criticam e deveriam também reconhecer esse esforço que foi feito. O Poder Judiciário não deixou de trabalhar e responder durante todo o período de pandemia. Mas os fóruns ficaram fechados. O fato de existir a paralisação do atendimento físico não significou que tenha sido paralisada a atividade judicial. Pelo contrário, na época eu ainda exercia minhas funções, talvez tenha sido um dos períodos da minha vida em que eu mais produzi. E assim, trazendo para a minha área de atuação no extrajudicial, no cartório, aconteceu a mesma coisa. E assim, eu acho que é até um pouco mais sensível, conversando com colegas de outros estados e tudo mais, de que, igual São José dos Campos é uma boa cidade, que tem uma estrutura de tecnologia, de infraestrutura de internet muito boa. Os cartórios conseguiram aderir ao formato digital de forma muito rápida. Agora, outros estados menores ou mais no interior, tanto do Brasil quanto do próprio estado de São Paulo, sofreram. E aí, como que você vai deixar de atender a população? Você vai deixar de prestar um serviço que é público,
que você não pode se negar a fazê-lo, né? Então, é os dois mundos, né? A gente tem que entender a questão da população, mas ao mesmo tempo de que foi feito o esforço, e eu atuei durante toda a pandemia, e o próprio tribunal saía-se diariamente várias resoluções e portarias do Tribunal de São Paulo dizendo como que era para ser feito, tanto no judicial quanto no extrajudicial, para cada vez adaptar melhor a situação. Né? Na verdade, embora a expressão não seja adequada, até em função do uso, mas foi a fórceps esse parto. Foi, como já diziam os antigos lá, a necessidade obriga. Houve essa necessidade e houve a resposta. Então, é necessário reconhecer que essa construção, essa transição foi feita com dificuldade, com muitos percalços, mas ela aconteceu. E me parece que é um tanto quanto sem volta, viu? Eu faço essa observação que eu digo. Muito do que eu falo são observações empíricas, né? Eu sempre falei, assim, uma expressão inadequada também, mas sempre fui rato de fórum. Às vezes até minha esposa briga comigo porque eu vou viajar, por exemplo. Eu gosto de tirar foto no fórum, gosto de ver como é que é o fórum, para conhecer a condição de trabalho, né? E a coisa mais comum, assim, quando nós saímos do fórum por volta das 8 horas da noite, 9 horas da noite, ou até quando a gente ia até a serventia judicial, o balcão cheio de gente, o balcão, cheio de pessoas. Hoje você anda pelos corredores dos fóruns, aqui em São José, era até um tanto quanto deprimente, porque os passos ecoavam em função da total ausência de pessoas. Né? Hoje as pessoas não vão mais ao edifício do fórum, a não ser que tenham necessidade para alguma coisa. Pegando esse gancho, eu sou muito nostálgico, eu estava comentando com o senhor aqui anteriormente, eu comecei como office boy, eu fui essa pessoa que, mesmo não atuando na advocacia, estagiando na área da advocacia judicial, eu ia no balcão do fórum, eu tinha esse contato. Em Campinas, o fórum na época era tudo junto, então tinha hora que você chegava num determinado andar do fórum, que eram as varas criminais, estavam lá os presos com policiamento, e para mim, com 15 anos de idade, aquilo era um pouco, nossa, diferente, né? Na sua experiência, se é possível citar ou exemplificar situações que o senhor entende que houve uma evolução para melhora, seja no trato do juiz, advogado-juiz, então, partes, situações que o senhor teve que resolver na mesa ali na hora da audiência. Vamos na generalidade. Né? Sim. Então, por exemplo, assim, eu vou contar isso tudo, eu já vivia, só não fui promotor de justiça, mas o resto de tudo eu fiz um pouco, né? Mas você vê, quando eu comecei a estagiar, o crime em São Paulo, as varas criminais eram no Palácio Mauá, que é ali no viaduto, agora me foge a memória, não é Santa Ifigênia, é outro, no Palácio Mauá, e o Fórum Cível Central era o João Mendes. Então, como é que a gente fazia? Por exemplo, isso, assim, se a memória não me falha. Quando a gente ia nas varas criminais, o que a gente fazia? A gente ia para o último andar que tinha, se eu não me engano, era execuções criminais, a vara das execuções criminais era nos últimos, no cartório, né? E aí você subia de elevador e vinha descendo de escada até o térreo. Isso dava acho que uns 15, 13 andares. E no Fórum João Mendes Júnior era a mesma coisa, a gente subia até o 13º, 14º andar. Na época, acho que ainda não eram 30 varas, era menos. Agora não vou lembrar o quanto. Mas também, a gente subia até lá e vinha descendo, andar por andar, e ia consultando. Cada andar via onde tinha, eventualmente, alguma consulta para ser feita no balcão e vinha fazendo a consulta. Hoje, o advogado, na sala dele, tranquilamente, faz a consulta, dá o andamento, protocoliza. Não tem... E isso foi algo que desenvolveu tremendamente. Eu acho que essa possibilidade de acesso à digitalização nesse sentido foi extremamente positiva, né? A consulta ficou muito fácil, né? Hoje,
eu até digo... Perdão, claro. mais uma coisa. É evidente que, também eu reconheço, existem problemas com essa digitalização. Por exemplo, vai fazer uma petição inicial, formatar, juntar documentos, fazer a distribuição. Tudo isso hoje, entre aspas, houve um deslocamento de eixo. Quem fazia tudo isso antes era o serviço judicial propriamente dito. Hoje isso foi transferido, sob certas circunstâncias, para a parte, para o advogado. Né? Sim. O advogado é que faz lá a classe, faz tudo, como é que é o nome da parte, faz o registro. Na verdade, isso tudo foi, entre aspas, relegado para a parte. Mas quando você ia protocolizar a petição inicial lá no João Mendes, por exemplo, eram mais ou menos, ou qualquer outra petição, eram acho que uns 20 guichês lá no térreo, lá, e você ficava lá meia hora, 40 minutos na fila. Aí você fala assim, mas o advogado tinha prioridade. É evidente que tinha, só que as filas eram de advogados. Ninguém mais, além de advogado, é quem estava lá. É que o volume era espetacular. Né? Eu até brinco, porque menino, né? Eu ia no fórum, aí eu tinha que tomar todo um cuidado, né? Porque eu tinha que levar os ofícios do cartório e muitas vezes fazer carga de processo que era destinado ao cartório de registro de imóveis de Campinas, lá no quarto RI. E aí aquele medo, né? E se eu perder isso daqui, porque daqui é um processo, né? E quando eu entrei, a primeira coisa que me ensinaram foi, isso daqui é sagrado, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Né? Eu trabalhei com um promotor uma vez, no interior, e ele morava num outro município. Aí um dia ele foi sair do fórum, à noite estava chovendo, carregando uns processos, e ele se distraiu, colocou assim os... Em cima do carro? Em cima do carro e esqueceu, entrou no carro e foi embora. Ainda bem que caiu dentro do estacionamento do fórum, lá acharam depois, mas... E até hoje, o Estado de São Paulo ainda está fazendo, se não me falha a memória, está num processo de transição e alguns processos físicos ainda está sendo digitalizados. Eu tenho a impressão, isso aí também é o que eu falo, a impressão, Sim. que até o final desse ano digitaliza. Se eu não me engano, a informação pode estar equivocada. Claro. Faz um ano que eu estou afastado, já não acompanho mais para e passo essas questões administrativas. Né? Mas eu tenho a impressão, por exemplo, que na capital já é 100% digitalizado. E aí a pessoa vai no cartório, lá no cartório onde eu trabalho, vai com o processo original. O advogado fez a carga, normalmente entrega na mão da parte, a parte vai lá para registrar. Vem registrar. Aí você explica e fala, não, então, na verdade eu preciso do formal de partilha, eu preciso da carta de sentença, que é a extração de algumas fotocópias, né? Para quem não sabe o que é fotocópia, né? É o Sheraton, que é tão digital hoje que você tem que ficar fazendo... Mudar de canal. Saques. Né? Mudar de canal. O cara não sabe o que é isso. Exatamente. Aí ele chega lá e ele fica indignado. Ele fala, não, mas se tá tudo aí. Fala, tudo bem que tá. Só que assim, o seu advogado, quando ele fez a carga do processo, ele tem um prazo, ele assinou um livro em algum lugar dizendo que ele tem que entregar essa documentação. Se ele não entregar, ele pode ser administrativamente punido ali, né? Então, mas assim, é desagradável a minha manifestação, mas note, assim, essa é uma carência da formação do bacharel em direito. Você vê, quem tem um mínimo de conhecimento vai observar que você leva o título a registro. Sim. Então é necessário que você obedeça aqueles títulos que já estão previstos na lei dos registros públicos que vão admitir registro. Ninguém vai levar o processo lá para fazer isso. Então, o profissional que já pede para a parte fazer isso já tem uma certa carência com relação a essa praticidade, né? Que, por sinal, assim, com exceção, e aqui eu gostaria também de fazer um porém. Claro. Quem complementa muitas vezes essa formação são os cursos de formação para concurseiro, né? É lá, muitas vezes, que os alunos vão ter noções de direito registral, direito previdenciário, com um pouquinho mais de profundidade. Mesmo direito eleitoral, que hoje parece que a prova
da OAB vai exigir, eu tenho quase certeza que os cursos de bacharelado, pode ser que no finzinho, para ajudar a fazer a prova da OAB, coloquem ali algumas aulas para dar essa preparação. Mas quem vai, de fato, dar essa formação complementar são os cursinhos. Essa é uma crítica que eu sempre fiz, mesmo, e eu fiz graduação, entrei em 2007, concluí em 2012, e notarial e registral, o extrajudicial em geral, o imobiliário, é uma área que está cada vez mais crescente. Complexa. E não está ainda como na grade obrigatória. E aí a pessoa vai sair dali e vai advogar nessa área. Quer advogar? Ele tem que, obrigatoriamente, ou ele precisa fazer um curso de especialização, ou um curso de aumento ali do tempo. Na verdade, assim, esse é um fenômeno da modernidade, né? Sim. Você, na área do conhecimento, até o início do século XX, você lidava muito bem com os generalistas, né? A partir do momento que você tem a grande transformação da industrialização, produção em série, cada vez mais se especializam as atividades humanas. Então, no direito também, a tendência é cada vez mais haver especialização. O generalista tende a desaparecer, né? Aí, aproveitando até a gente falando de notarial e de eleitoral, que é a sua área de atuação hoje, como que foi? Aposentou da magistratura, automaticamente já tinha em mente que queria atuar no direito eleitoral, ou isso foi algo que, de alguma forma, em algum momento... Na verdade, assim, a minha aposentadoria foi um tanto quanto inesperada. Eu tive um problema de saúde muito sério, aí apresentei esse problema e, como eu já não tinha mais perspectiva de ir ao tribunal, assim, em termos de desenvolvimento da carreira, não havia mais nada que me estimulasse. E, em função desse problema de saúde, minha dificuldade, eu resolvi aposentar. E eu sempre fui fascinado pelo direito eleitoral, que também foi um ramo do direito, que isso eu também me recordo, quando eu entrei na carreira, por exemplo, você tinha 3 obras que representavam a bibliografia básica do juiz eleitoral, que era Fávila Ribeiro, Curso de Direito Eleitoral, Comentários ao Código Eleitoral do Pinto Ferreira e Recursos Eleitorais do professor Tito Costa, que recentemente faleceu. Meus sentimentos à família, grande jurista, de fato foi um prócer da advocacia eleitoral aqui no estado de São Paulo. Mas hoje, por exemplo, também é a mesma coisa, é uma advocacia extremamente especializada. E por que essa opção? Você vê, eu trabalho em eleições desde 1982, desde a primeira eleição de governador, mas não como juiz, né? Exercendo outras funções. Então eu tive essa trajetória aí ligada ao exercício do voto e sempre eu achei extremamente interessante. E agora fazendo um link, né? Até essa minha ligação com teoria geral do Estado lá no primeiro ano da faculdade gerou esse interesse por essa área específica não uma ciência política propriamente dita, mas dentro do direito, essa ligação que existe entre a administração do Estado, a coisa pública, a res pública, com a escolha dos governantes. Então, na verdade, foi essa opção. E, de certa forma, embora seja uma área de atuação muito dinâmica, porque no ano eleitoral, como agora, em 2024, seja muito exigente, é um pouquinho diferenciada, né? Já por exemplo, o tribunal é muito específico, os advogados que atuam têm bem específicos, as matérias. Então, é um ramo assim bem especializado, né? Vou ser bem honesto, eu não tive na minha graduação direito eleitoral e nunca, eu acho que se eu estudei alguma vez,
eu nem cheguei a fazer o concurso para o TRE aqui de São Paulo, mas eu comecei a estudar vagamente, assim, bem pouco, e nos cursos de formação de mesário. Aí eu estudei um pouco de direito eleitoral, mas não é nada, né? Mas eu percebo que mesmo essa pessoa que se voluntaria para trabalhar ali no período, nos dias de eleição, e aí passando aqui na minha visão, essa visão simplista, né, do direito eleitoral, é esse compromisso com essa questão da sociedade, um direito que a pessoa vai exercer. Eu acho muito legal isso. O voluntário lá, o mesário, ele tem esse cuidado. Assim, né? Embora hoje exista uma controvérsia a respeito do sistema eleitoral, mas é um dos ramos judiciais que conta com a maior participação popular. É só verificar quem de fato participa da recepção do eleitor e coleta do voto são os eleitores. A mesa receptora, ela é eminentemente ou exclusivamente formada por eleitores comuns, que são hoje é voluntariado Sim. total. A pessoa se coloca à disposição e a serventia eleitoral monta as sessões eleitorais, as mesas receptoras de voto, conforme a necessidade, né? E essa estrutura toda é absolutamente voluntária, né? Mas agora a pergunta pode parecer um pouco ignorante, né, no sentido de falta do conhecimento, mas na justiça eleitoral, no direito eleitoral, o advogado, a função dele ali é como o advogado de um determinado candidato, de um determinado partido, ou até mesmo terceiros que não estão nessas duas poderiam entrar eventualmente com uma ação judicial. Na verdade, são momentos, né? Okay. Então, por exemplo, logo nós vamos iniciar o processo eleitoral, escolha de candidatos, registro de candidaturas, etc. e tal. Nesse período, a advocacia eleitoral envolve essa relação, partidos e candidatos, os dois. Fora dos anos eleitorais, eminentemente partidos. Então, se trabalha com isso. Como nós temos eleições, em regra, a cada 2 anos, né? E é um dado interessante, né? Às vezes, quem não é técnico, conflitos envolvendo disputa de cargo eletivo, de mandato eleitoral, são de competência da Justiça Eleitoral. Questões partidárias que não digam respeito a esses temas são da Justiça Civil, porque os partidos são entidades, associações civis. Né? Sim, é registrado no cartório de pessoa jurídica. Exatamente. Né? Então, embora tenha o registro no Tribunal Superior Eleitoral, etc. e tal, mas a natureza jurídica é de pessoa jurídica de direito privado. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta, talvez tem muita gente que não consegue entender, e eu vou ser bem honesto, às vezes eu me pego me questionando disso. A vaga, em qualquer seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, ela é do partido e não do candidato. Não à toa que tem uma lei, não é? De que não pode fazer a troca se não tiver, não sei como que funciona aí. Na verdade, você tem desde essa é uma discussão assim, que vem, deixa eu fazer aqui, eu acho que século XVIII, um pouquinho mais, século XVIII, por falar de 1780, porque é Edmund Burke, já se discutia se o eleito é representante de um determinado número de eleitores ou ele é representante do conjunto da nação. Então, você vê, são quase 300 anos de discussão a respeito dessa questão da representatividade. No nosso caso específico aqui, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já assentou que, pelo Estado brasileiro ser um Estado que nós chamamos o Estado de partidos, num formato até cuja origem
doutrinária, intelectual, remonta ao Hans Kelsen, numa obra clássica dele a respeito da democracia, dentre outras construções teóricas, né, evidente, por se tratar de um Estado de partidos, o mandato é do partido e não do candidato. Do candidato. Sim. Essa é vamos dizer assim, uma visão bem simplista desse motivo. Então, o que acontece? Isso que você talvez tenha dúvida, nós chamamos de infidelidade partidária. Ou seja, quando aquele titular do mandato parlamentar desobedece sem justa causa as orientações da grei partidária, do partido político, ele pode sofrer sanções, pode ser expulso e com a expulsão pode vir a perder o mandato. Ou se, por exemplo, que é o caso mais típico de infidelidade partidária, no curso do exercício do mandato, ele resolve mudar de partido sem justa causa. Isso também hoje implica em perda do mandato parlamentar. Por isso que eu falo que, eu tenho uma frase que eu brinco muito, que o direito ele já é chato o suficiente para quem trabalha com ele, para quem não é, porque muitas vezes causa essa confusão nas pessoas. Não, mas peraí, eu votei e agora querem tirar o meu candidato. Então, mas isso isso também é muito uma sintonia fina que é difícil a gente... Eu vou tentar resumir isso da maneira mais simples possível para se tornar acessível aos que nos acompanham. Esse é um equívoco com relação à representação parlamentar. Muitas vezes o que as pessoas têm a compreensão de senso comum é que o parlamentar é um representante das pessoas. Parece um jogo de palavras, mas não é. Na verdade, o representante parlamentar é um representante de interesses. Então, isso é algo completamente diferente. Como é que eu vou saber qual é o interesse que esse candidato representa? Aí eu tenho que conhecer o programa partidário. Eu falo assim, minha esposa até às vezes brinca comigo, mas você é muito chato. Assim, quantos eleitores no Brasil leram os programas dos candidatos à presidência da República? Aí eu tive a pachorra de ler de 4. De ler todo o programa. Sim. Ninguém lê. É o que eu falei, hoje esse é um outro problema sério também. Eu não sei como é que nós vamos superar isso, né? Hoje é a sociedade do TikTok. E aí nós temos uma série de implicações. Por exemplo, cada vez mais, já é algo que vem acentuado desde do final da década de 70, final da década de 80 do século passado até a atualidade, cada vez mais você tem uma total confusão entre público e privado. Veja bem, a esfera privada, aquela ideia de privacidade, de vida privada, já hoje é uma noção muito frágil. As pessoas vão expõem a sua intimidade nas redes sociais de uma maneira total, né? Você vê, tanto é que dos programas televisivos de maior impacto é ficar lá com uma câmera 24 horas por dia vigiando o que as pessoas ficam fazendo. Não há mais nada mais... Não há prova maior da confusão entre público e privado do que essa programação, né? E isso é um ponto interessante, no sentido de que, assim, normalmente a pessoa ela quer expor sua vida, porque ela quer viralizar, quer ficar famosa, né? E aí depois, quando ela vem alguém questionar ou criticá-la em alguma ação que ela tenha tomado, ela, não, mas daqui é uma coisa minha privada. Ué, mas você expôs a sua vida inteira, o tempo inteiro, então, e aí causa essa confusão, né? E isso é algo em que a modernidade, o próprio direito, assim, ainda tem muita dificuldade conseguir compreender esse novo mundo, né? Você vê, uma das discussões que nós vamos ter, acredito eu, não sei se em curto espaço de tempo, mas num futuro próximo, é a questão da democracia plebiscitária, né? Porque hoje como é que você funciona? Como é que é a ideia, desde os founding fathers lá
Revolução Americana. Qual é a ideia? A ideia há o sufrágio dos eleitores, elegem-se os representantes por discussão entre eles fixam as diretrizes gerais da administração do Estado. Hoje, grosso modo, essa é a ideia. Só que o que acontece hoje, você tem um mecanismo que é a rede social, que te permite uma linha direta, imediata, entre o eleitor e o destinatário da representação. E isso, em algum momento, vai aflorar. Nós tivemos problemas sérios. Por exemplo, um dos pais do chamado governo plebiscitário é Napoleão Bonaparte. Foi, inclusive, a ideia de consulta popular plebiscitária, salvo engano, me perdoem os cientistas políticos, caso eu esteja aqui cometendo alguma incongruência, quando Napoleão Bonaparte, se eu não me engano, quando ele decide se tornar ditador único e imperador, ele faz uma consulta popular solicitando sim ou não. Como o sim ganhou, ele se legitimou no poder. Então, por isso que se fala muitas vezes em bonapartismo, o governante que se tem a sua legitimidade expressa diretamente dessa vontade popular. Então, e isso é algo que nós vamos enfrentar no futuro. Por exemplo, é evidente, há uma distância muito grande entre isso que eu falei e o que eu vou mencionar agora. Se eu não me engano, depois da emenda 111 da Constituição Federal, vai ser possível realizar consultas populares nas eleições municipais. Então, até 90 dias antes do pleito eleitoral, as câmaras municipais podem enviar à Justiça Eleitoral eventuais consultas que tenham necessidade. Isso já é um primeiro passo ali para... Então, eu não sei aonde nós vamos chegar. Aqui eu confesso a minha ignorância, não conheço literatura. Minto, eu conheço um autor italiano, que agora me foge da memória, que fala sobre esse problema dos partidos digitais. Giampaolo. Agora não, a idade já não permite uma memória tão boa. Mas ele trabalha com essa ideia dos chamados partidos digitais, né? Também aquele Mercadores do Caos, um livro, né, evidente, com outro viés, com outra destinação, também trabalha um pouco com essa nova realidade, né, que é o Brexit, algumas vitórias que foram, por exemplo, a campanha presidencial norte-americana de 2016, a campanha brasileira presidencial de 2018, que é essa influência das redes sociais no resultado eleitoral, né? Assim, eu não quero causar nenhum tipo de mal-estar na pergunta, até porque eu acho que é o tema número 1 hoje, talvez em discussão, muitas vezes até por desconhecimento nosso, talvez na área do direito eleitoral seja corrente, é a questão do tal do voto impresso. Porque assim, eu voto desde os meus 16 anos, desde que eu pude tirar meu título eleitoral, tirei meu título e fiz questão de fazer o exercício do meu direito ali de voto. Esse voto seria eu ir lá na urna, ver se eu estou enganado na minha concepção. Eu vou fazer a indicação, igual é feito hoje, de forma digital ali, sairia um comprovante do que eu acabei de votar, e aí eu levaria para casa, ou o senhor saberia dizer como que funciona isso? Na verdade, assim, para ser também bem sucinto. Sim. Não vamos aqui ressuscitar defunto morto. Todo defunto é morto, até é redundante. Não vamos aqui ressuscitar defunto. Mas o que acontece? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Sim. Toda consulta prévia com relação aos programas das próximas eleições já foram feitas, salvo engano, entre setembro e dezembro de 2023. As pessoas... É evidente que os partidos acompanharam, que tiveram interesse. Sim. As pessoas acompanharam, fizeram tudo. E agora elas só vão lembrar dessas... quando no dia da eleição. Então, o que acontece?
o sistema eleitoral brasileiro talvez seja um dos melhores do mundo. Nós sofremos, como dizia o grande Nelson Rodrigues, nós sofremos da síndrome do cachorro vira-lata também com relação ao sistema eleitoral. Nós somos incapazes de reconhecer que a justiça eleitoral brasileira é uma das mais eficazes. Aí você vai dizer assim, mas existem falhas? Claro, qualquer obra humana tem falha. O que nós procuramos todo ano é melhorar. Qual é o problema com o voto impresso, que primeiro foi objeto da decisão do Egresso Supremo Tribunal Federal, e um segundo aspecto de maneira mais prática. Primeiro ponto, há um risco na impressão de violação do sigilo do voto. Mas vai cair o papelinho ali, vai cair não sei o quê. Então é um ponto muito delicado esse, a questão do sigilo do voto. E o nosso passado eleitoral é muito complicado com relação ao voto de cabresto, a compra de votos. Então, esse é um ponto sensível com relação à coleta da vontade do eleitor. Um segundo ponto diz respeito à questão da legitimação. Note bem, é necessário um pouquinho de compreensão. Para que o processo eleitoral baseado na democracia liberal ocidental clássica tenha eficácia, é necessário que todos os participantes reconheçam o resultado como legítimo. A partir do momento que um dos participantes coloca em dúvida esse resultado, você tem cada vez mais um enfraquecimento dessa instituição governamental. Você fragiliza a legitimidade do governante, que é um fenômeno que nós estamos vendo aqui hoje em vários países da América do Sul, na América do Norte. É uma realidade atual. Por que eu estou falando isso? A partir do momento que você imprimir o voto nessas condições, você vai abrir a porta para sempre existir pedidos de recontagem. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai imprimir voto? Vai imprimir voto. Para quê? Você quer imprimir voto para ter um mínimo de garantia que o voto que consta da urna seja aquele que foi lançado pelo eleitor. Pois bem, pergunta de $1 milhão. Em que hipóteses vão ser permitidas as situações de recontagem? Normalmente seria por questionamento de um dos candidatos, né? Alguém já viu alguém falar isso? Não, mas ele vai questionar com base em que fundamento? Ele vai apenas porque ele perdeu. Normalmente é por isso, né, doutor? Só questiona quem perde. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo clássico quando ainda se usava a urna de lona. Uma das hipóteses de recontagem das urnas de lona, que ainda permanece no Código Eleitoral, salvo equívoco, porque é o que eu falo, a memória às vezes não mais funciona como antigamente. O que acontecia? Acontece hoje. Você tem uma lista de presença de eleitores e você tem um número de votos na urna, de lona, voto de papel, não estou falando em urna. O que acontece? Se você tem 100 eleitores, quantos votos você tem que ter lá dentro? No máximo 100. Se por acaso você pegar 120 votos de papel numa urna que estão 100 eleitores, a probabilidade é que você anule aquela urna que colheu aqueles votos. Então, essa inconsistência entre um e outro era uma hipótese, por exemplo, de recontagem, e o Código Eleitoral previa lá um número mínimo de diferença. Porque o que acontece muitas vezes, o que eu falo assim, quem tem vivência no exercício da vida eleitoral sabe disso. Por exemplo, o mesário, algumas vezes, ele erra a assinatura,
é uma linha, ele tinha que assinar em cima, assina embaixo, o eleitor esquece de assinar, ele esquece de dar o comprovante. Então tem uma série de circunstâncias naquele decorrer da coleta do voto que causam algumas divergências, né? Assim. Então, mas a pergunta de $1 milhão com relação ao voto impresso, tudo bem, nós vamos ter o voto impresso para mais segurança. Perfeito, não tem problema nenhum. Pergunta, quais hipóteses vão permitir eventual verificação? Aí, consequência, é isso que eu digo. Você tem que ter a premissa, o fundamento e as consequências. Qual a consequência se você não tiver bem pautada essas hipóteses? Todo aquele que perder vai pedir recontagem. E ao pedir recontagem de maneiras infinitas, nunca vai se legitimar o governante. Sim. Eu entendo, e por isso que eu falo, eu já trabalhei como mesário, e me causa estranheza ouvir de que é inseguro. Olha, nunca, desde os meus 16, vou fazer 36 anos, então faz 20 anos, né? Se a gente for fazer eleição a cada 2 anos, 10 eleições eu participei. Seja votando, seja trabalhando. Nunca ouvi alguém de forma, né? Já vi situação de aqueles voluntários dos partidos políticos que querem fazer, né? Muitas vezes assim. Os fiscais. Os fiscais. A gente tem algum tipo de atrito pequeno. Algum desconforto. Desconforto, exatamente. Mas fora isso, não tem esse tipo de reclamação. De, não, olha, meu voto não foi. O mesário, primeiro, em todas as sessões que eu participei, o mesário nem vai lá. Ele fala, não, olha, confirma aí. Assim, a esse respeito, eu gostaria só de fazer uma breve observação. Existe uma comarca aqui no estado de São Paulo, que é lá na divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, chamada Bananal. E em Bananal tem uma... Hoje eu não sei se ainda é assim, mas ela tinha essa peculiaridade. Dada a situação geográfica do município, toda a programação televisiva ela vinha de repetidoras do estado do Rio de Janeiro. E aí o que acontecia? Toda a programação eleitoral no município era feita do estado do Rio. As pessoas mais esclarecidas, é evidente, não acompanhavam a propaganda eleitoral porque sabiam que eram do estado do Rio de Janeiro e havia essa deficiência técnica na época. Não me lembro se isso foi na década de 80, 90, já não, possivelmente na década de 90. Esse é um detalhe que me escapa também. E aí, numa determinada eleição estadual, para governador, o nosso amigo foi lá votar, votou para o presidente, beleza, votou em quem ele queria, aí foi votar para governador. Quando ele foi votar para governador, apertou o número do candidato do Rio de Janeiro. O presidente da mesa. Estão roubando, não tem a foto de fulano aqui. E criou um problema desgraçado por causa disso. Só que ele queria votar no candidato do Rio. Aí o rapaz falou, filho, você está no estado de São Paulo, você não está no Rio de Janeiro. Outra coisa que também é muito comum, muitas vezes o eleitor não conhece a sequência da coleta de votos. Né? Aí o que acontece? A primeira coisa que ele quer fazer, ele quer votar no presidente da República. Só que geralmente são as eleições proporcionais que vêm primeiro. Até porque para evitar esse tipo de situação, do eleitor votar para presidente e não votar nos demais cargos. Já é mais ou menos estatístico isso. Então o que acontece? Ele também reclama, porque ele aperta lá e não aparece a foto do presidente que ele quer, porque na verdade ele está votando para deputado ou para vereador. Né? Eu até... muitas vezes tem gente que não sabe, né? Hoje em dia, e o engraçado é isso, doutor, independente da quantidade de informação, do volume de informação, em qualquer rede hoje, que a pessoa consiga ter acesso, a informação ainda não chega em todo mundo da forma que deveria. Pensando não chega, primeiro, não chega, e tem vezes que chega a desinformação. Que hoje é o mais comum. Que é o pior, exatamente. Uma coisa que eu percebo, principalmente nessa questão, quando é eleição federal, que aí você tem deputado estadual, deputado federal, aí você tem senador, governador e presidente da República. Que é o último, geralmente.
Aí, se você coloca o número da legenda do partido e você aperta verde, ele vai para frente e computa aquele voto, porque a gente volta naquela conversa do que o voto é para o partido. E a pessoa não consegue entender. Ela fala, não, mas não tem como eu voltar e corrigir isso? Não, não tem como você voltar e corrigir isso. Já votou. Já votou, exatamente. Bom, pra gente poder ir aqui pro encerramento, normalmente eu peço duas coisas. A primeira é uma indicação bibliográfica da área de atuação de quem eu estou conversando. Por gentileza, fica à vontade para indicar. Não precisa ser um, pode ser 2, 3, quando o senhor entender que é interessante. Se é sobre direito eleitoral, Sim. Vou indicar a obra que eu reputo a mais completa hoje, que é o curso de Direito Eleitoral do professor José Jairo Gomes. Existem outras obras eleitorais de grande valor, mas eu tenho a impressão que essa é a mais... a que dá uma visão geral bem norteada, bem fundamentada, acompanham muitas disposições. E, assim, eu só gostaria de deixar aqui também como indicação bibliográfica, né, algo que eu aprendi da minha experiência, né. Muitas vezes, até recentemente eu vi uma entrevista de um membro da diretoria da Nobre Ordem dos Advogados do Brasil, falando a respeito da necessidade da aproximação dos magistrados com o povo. Essa aproximação, essa vivência que muitas vezes se pede, talvez a expressão que ela não é colocada dentro de uma experiência, de uma vivência específica. Como eu vou explicar isso? Para que eu possa entender um crime de homicídio, eu não preciso matar uma pessoa. Eu não preciso vestir, calçar os sapatos do homicida. Aí você vai falar assim, pô, mas então como é que você vai vivenciar essa experiência, quer de vítima, quer de acusado, quer de defensor? A grande dica, ou pelo menos o pulo do gato para isso, é a literatura clássica, né? Você lê os clássicos, os romances clássicos, lê Morte em Veneza, Os Miseráveis. Isso vale muito mais do que qualquer... E é evidente desde que você absorva essas lições que estão presentes nesses clássicos da literatura, né? Dom Quixote, quem lê Dom Quixote e observa Sancho Panza tem uma boa visão do mundo com relação às ironias e às ilusões do ser humano, né? Então, é muito importante que a juventude ou o profissional do direito, né, se dedique para a literatura. A leitura das obras clássicas, até uma lição que eu aprendi com o professor Goffredo da Silva Teles, sempre foi essa. Você não precisa ter uma vivência prática, desde que você tenha essa experiência trazida pela literatura, né? Esse seria o segundo pedido. Era uma indicação de um livro que não seja do ramo do direito, para que as pessoas se aprofundem aí na leitura. Que é um mal do brasileiro. O brasileiro ele tende a ler menos, né? Isso é um dado estatístico aí. Mas, assim, eu vou fazer uma indicação, não sei se pouco usual, mas um dos meus autores favoritos, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Esse eu nunca tive a oportunidade de ler. Ou, se quiser, também o Fausto, de Thomas Mann. Até hoje eu tenho aposentado, com pouco serviço, né? Meus dias são tomados pela curiosidade, né? E hoje eu estou fazendo uma pesquisa particular a respeito da construção do fascismo, porque é uma indagação que eu sempre fiz. Como é que o povo alemão deu causa ao regime nacional socialista, né?
E Thomas Mann, nessa obra, tanto na Montanha Mágica como no Dr. Fauno, já de certa forma trata um pouco disso, né? Dessa alma alemã. Né? E aí, só um adendo, o senhor citou o professor Godofredo, talvez uma das obras que eu tive que ler na minha graduação, mas que me deu uma complexidade foi a obra do professor Godofredo, que é a do Caos. Agora não vou me recordar, que ele trata de que é como se fosse o desconstruído é a construção, é algo nesse sentido. Até a minha professora de graduação, ela ficava extremamente indignada se a gente errasse o nome do professor Godofredo, que ela foi aluna dele, ela fez se não for, o mestrado dela orientado por ele, mas eu ainda quero reler, e agora, assim, com essa visão depois de formado, talvez, né, seja mais simples. Assim, eu vou dar mais um exemplo aqui, até para não querendo ser pernóstico. Quando eu, talvez, calculo uns 12 anos, eu li Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E confesso que não me agradou nem um pouco. História muito chata. E posteriormente, eu acho que eu não estava nem na faculdade ainda. Acho que isso foi com uns 12, 13. Com uns 17, 18, eu retornei à leitura da obra de Graciliano Ramos, e hoje é um dos meus autores preferidos. Né? Então, a grande vantagem da nossa vida é essa oportunidade de fazer releituras dessas obras. Então, é muita coisa que nós não percebemos há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje, se você fizer uma releitura dessa obra, ela vai te trazer coisas extremamente novas. Né? Você vê, para quem gosta, né? Não são todos. Você lê Hamlet, por exemplo, a cada leitura que você faz, em razão da sua vivência, em razão do seu momento existencial, você faz uma leitura absolutamente diferente da obra do bardo, né? Eu vou confessar que algumas leituras ainda eu tenho uma certa dificuldade, no sentido de tentar... que a leitura é uma coisa para mim que eu acho assim, você tem que sentar e se propor a concluir aquela obra. E normalmente fica muita coisa inacabada. Aí não adianta você ler por ler. Né? Então eu reputo que eu tenho essa deficiência que eu preciso me aprofundar um pouco mais na leitura de obras clássicas mesmo da literatura mundial. Né? Bom, para que a gente encerre a nossa conversa, quais seriam suas considerações finais, seja para o aluno que está na graduação, seja para aquele que já está entrando ou já está iniciando a carreira e queira fazer uma migração ou atuar na área do direito eleitoral? Eu não me agrada muito fazer previsões ou dar conselhos, né? Como já diziam os antigos, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Mas as observações que eu gostaria de fazer. Primeira coisa, aquele que está graduando, se possível, aproveite a graduação. Muitas vezes, nós só vamos perceber que nós não aproveitamos a graduação depois que nós saímos. Então, a primeira observação que eu faria é essa. Aproveite a graduação. Mesmo aquele professor que você acha que nada tem a contribuir para a sua formação, ele está lhe formando no sentido de que você já é capaz de discernir entre o que lhe é útil daquilo que não é. Eu acho isso extremamente positivo. Posteriormente, e isso é importante também, apesar das dificuldades, eu não vou ser hipócrita para dizer que não existem, o curso de Direito ainda hoje fornece uma condição muito boa para uma série de atividades profissionais. Então, se você fizer uma boa faculdade, se mostrar dedicado, o leque de opções que você vai ter são bem sensíveis. Então,
o que eu disse no começo, eu repito agora. O que é importante, se possível, é você fazer uma opção que lhe deixe feliz. Porque talvez um dos maiores martírios do ser humano é sair todo dia para trabalhar em algo que não suporta. Isso é extremamente penoso. Então, o trabalho, se eu não me engano, tem até uma obra como é que é? Não é o ócio criativo, agora me foge da memória, em que se fala que, até na Bíblia, né, que o trabalho será em razão você vai ganhar o pão com o sangue da terra, agora me foge. O salário será o suor do seu rosto. Exatamente, né? Isso aí. Então, o trabalho sempre tem essa carga de sacrifício, de dor, de imposição. Mas, na verdade, você tem que transformar isso, talvez, em algo mais palatável, pelo menos ele seja agradável. Então, o direito ainda permite isso. Hoje ainda, me parece que é imprescindível a continuidade da formação do bacharel em Direito. É imprescindível que ele busque a pós-graduação, busque a especialização o mais cedo possível, até porque é essa especialização acadêmica que vai permitir que ele possa até realizar essa especialização profissional com maior acuidade. Posteriormente também, se aprover, mestrado e doutorado. No início da minha vida nas carreiras jurídicas, coisa mais rara era encontrar um doutor em Direito. Não que isso seja um demérito, pelo contrário, eu acho que é algo extremamente positivo hoje. Hoje, os graus de doutorado se tornaram muito comuns. Então, é necessário que o bacharel em Direito hoje realize essa complementação profissional, né? É extremamente relevante. Doutor, então aqui eu quero deixar meu muito obrigado pela sua presença, por essa conversa, que venham mais conversas aí. Mais uma vez, todos os dados de contato do Dr. Arion vão estar aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas e se inscrever no canal. E mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado. Até a nossa próxima conversa, pessoal. Até a próxima.